Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de Java. Pessoal, na aula passada nós vimos um pouco sobre os métodos da classe wrapper byte e também da classe wrapper short. E hoje nós vamos estar vendo alguns exemplos de métodos das classes wrapper long, float e double. Então, para isso, a gente vai fazer a criação de um novo projeto. Vou vir aqui em File, New Project, e vou chamar o meu projeto de wrapper underline P3, seguindo o exemplo dos outros projetos. Vou clicar em finalizar, vou fazer a remoção desses comentários. O método que a gente vai ver, galera, é um método da classe wrapper long. Esse método ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma conversão de um tipo primitivo, de um valor que a gente vai colocar dentro de uma variável, e a gente vai fazer a conversão para um valor binário, ok? Então, vou criar aqui uma variável e vou colocar dentro dessa variável o valor 11. Eu vou mostrar na tela, binário é, e vou fazer a concatenação. Então, vou chamar aqui a minha classe wrapper long.toBinaryString. Então, a gente vai gerar uma string binária, um texto, que é um binário que representa essa variável L. Então, a gente vai estar convertendo esse L aqui para um número binário. Se a gente rodar esse exercício, galera, vocês vão ver que o binário de 11 é 1011. E a gente pode estar lançando mão da calculadora de conversão de bases numéricas para a gente poder verificar se de fato esse 11 ele é representado pelo 1011 em escala binária. Então a gente vai vir aqui na calculadora de conversão, eu vou clicar em decimal e vou colocar o decimal 11. E vocês reparem que o binário de 11 é justamente 1011, que é o valor que apareceu aqui para nós na saída do programa, tá? Então esse long.toBinaryString vai estar fazendo a conversão para base binária. Agora a gente vai fazer um exemplo parecido, só que para fazer conversão para a base hexadecimal. Então vou fazer o seguinte, criar uma nova variável, eu vou chamar essa variável de S e vou passar o valor 10. E a gente vai fazer a exibição hexadecimal é. Então, vou chamar aqui a minha classe wrapperLong.toHexString. Então, ele vai estar fazendo agora a conversão desse S, desse valor 10, para base hexadecimal. A gente vai fazer a execução do programa. E o hexadecimal que representa o número 10 é a letra A. A gente também pode ir na calculadora de conversão de bases numéricas para verificar se procede, tá, galera? Então, a gente vai colocar o decimal 10 e é representado pelo hexadecimal A. Então está correto também, tá, galera? Fez aí de forma correta a nossa conversão. E aí eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um método da classe float. Então a gente vai fazer o seguinte, vou criar dois objetos da classe wrapperFloat. Eu vou chamar o primeiro de f e vou colocar aqui o valor, por exemplo, 14.2f. Lembrando que para a gente usar o float, galera, precisa sempre ter esse f no final do valor, ok? Para ele poder fazer a diferenciação do float para o double, que os dois representam tipos primitivos que são decimais, né? Que são valores decimais reais, né? Que são valores que têm ponto e têm casas decimais depois do ponto, ok? E a gente vai criar um outro objeto que eu vou chamar de G, e eu vou colocar exatamente o mesmo valor, tá, galera? 14.2f. Nós vamos fazer uma comparação entre esses dois objetos. Lembra que na aula passada a gente usou o método chamado compare. Só que o método compare ele compara dois tipos primitivos. Para a gente comparar dois objetos, o valor de dois objetos, que é o caso aqui, f e g, são do tipo da classe wrapperFloat. Então são dois objetos. Para a gente comparar dois objetos, a gente precisa usar o método compareTo.
um pouco diferente do método compare. A gente vai fazer aqui a exibição. Então, eu vou pegar o meu f, que é o primeiro objeto, ponto compare to, e eu vou comparar com o g. E aqui ele vai fazer o seguinte, galera. Se os valores forem iguais, ele vai retornar para a gente zero. E se o valor, por exemplo, do f fosse menor que o valor do g, ele retorna menos 1. Se o valor do f for maior do que o g, ele retorna 1 positivo. Nesse caso aqui, galera, ele vai retornar zero, tá? Por quê? 14.2 do f é igual a 14.2 do g. Ele vai mostrar para a gente zero. A gente vai salvar, executar, e ele mostrou o valor zero. Agora, se a gente colocasse aqui, por exemplo, o f como 14.1f, eu vou salvar. 14.1f é menor do que 14.2f. Então, o que ele vai fazer, galera? Ele vai mostrar menos 1, porque o valor 14.1 ele é menor que o 14.2. Então, ele vai retornar para nós o menos 1. Então, vou executar e reparem que ele mostrou menos 1. Agora eu vou transformar o f num valor maior do que o g. Vou colocar 14.3. 14.3 é maior do que 14.2. Vou salvar, executar e ele vai retornar para a gente o valor 1. Certo? A gente pode até comentar aqui, galera, que o zero é igual 1 para quando o primeiro valor for maior e o menos 1 é para quando o primeiro valor for menor do que o segundo. Certo? Agora a gente vai fazer mais um exemplo, galera. Eu vou criar mais duas variáveis. Agora eu vou criar como tipo primitivo. Vou colocar aqui float, um valor grande, e vou passar, galera, um valor bem grande. Então, eu vou passar um seguido de 9 zeros, um valor bem extenso, e na sequência eu vou passar um valor pequeno. Vou passar aqui 0 ponto, seguido de 8 zeros. A gente pode pôr um aqui no final também. Então, um valor bem pequeno, em escala float, e um valor bem grande, também em escala float. Eu quero verificar, galera, se esses valores, mesmo sendo pequenos ou grandes, eles são valores finitos, que a gente dentro do float consegue trabalhar com escalas de valores finitos e escala de valores infinitos. Então, eu quero verificar se esses dois valores, apesar de eles serem valores em extremos, a gente tem um valor muito grande e um valor muito pequeno, mesmo assim eu quero saber se cada um desses valores é um valor finito. Vou mostrar aqui no sort, vou chamar classe float, ponto, e eu vou chamar um método chamado isFinite. A gente vai verificar se é finito. O que eu quero verificar primeiro, galera? Um valor grande. E depois a gente pode fazer isso para o valor pequeno também. Quero verificar se ele também é finito. Galera, nesse caso aqui, as duas exibições elas vão mostrar que é verdadeiro, tá? Os dois valores eles são valores finitos, porque tanto esse número, mesmo ele sendo um número muito grande e esse número sendo um número muito pequeno, eles são considerados valores finitos aqui dentro do float. Então, se a gente executar, ele vai mostrar aqui true para as duas sentenças, ok? Porque as duas são finitas, galera. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se eles são infinitos. A gente verificou se eles são finitos. Nesse caso, nem precisaria verificar se são infinitos, que ele vai ser ou finito ou infinito. Nesse caso aqui, ele já retornou que é finito. Mas mesmo assim, a gente pode também fazer essa verificação. Float.is infinity. Então, a gente vai verificar se é um valor infinito. Então, vamos fazer essa verificação para o valor grande e também para o valor pequeno. Obviamente que aqui vai retornar false, tá, galera? Porque a gente já verificou acima que esses valores são finitos. Então, vou salvar, vou executar
E olha que interessante, pessoal, ele retornou que, por serem infinitos, os dois são finitos, então, por conseguinte, os dois são falsos pro teste do infinito. Então, não são valores infinitos, são valores finitos. Mas se eu quisesse retornar, galera, um valor infinito, valores infinitos, galera, eles estão dentro de duas escalas, tá? Eu até peguei essas escalas, salvei no bloco de notas para colocar aqui como comentário para vocês. Então, eu vou vir aqui no meu bloco de notas e eu vou pegar para colocar como comentário para vocês aqui no NetBeans. Qualquer número além de 0x 7f 8 00000 no lado positivo, então qualquer número que passar desse valor no lado positivo é considerado pelo Java como um valor float do tipo infinito. E valores abaixo de 0x ff 8 00000 no lado negativo também é considerado como um valor do tipo infinito. Para a gente fazer o teste aqui desse caso também, eu vou fazer a criação de um objeto H do tipo float e eu vou passar para esse objeto, galera, um valor infinito. E a gente pode passar isso através de uma constante. Então, eu vou chamar aqui a minha classe wrapperFloat, ponto. Eu quero puxar aqui uma constante chamada positive infinity, ou seja, eu quero um infinito positivo, o valor que é considerado um positivo infinito. Eu vou estar passando para dentro de H. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar na tela e vou verificar se o meu H, eu vou estar verificando float.isInfinity para o H, a gente passa esse textinho, e aqui eu vou verificar se o meu H ele é infinito. Aqui, galera, vai retornar que é. Por quê? Porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando dentro desse objeto H, do tipo float, um valor infinito positivo, tá? Então, ele vai retornar para a gente que esse valor infinito positivo, ele é um valor infinito, ok? Então, ele vai retornar o valor true. Então, a gente pode salvar, executar, e ele vai mostrar aqui que o float.isInfinityH, a gente está testando para o objeto H, ele é verdadeiro, porque se trata de fato de um valor infinito. Então aí fica testada essa condição também. Agora eu vou mostrar para vocês, galera, para o double. O double a gente consegue fazer basicamente a mesma coisa para o positivo infinito aqui, galera. Então a gente pode criar aqui um double e, por exemplo, e vou passar dentro dele o double.positive infinity. Então, ele vai pegar o número double, que é considerado um positivo infinito. E vou passar aqui dentro, por exemplo, double.isInfinity, e a gente vai testar para o objeto i. Aqui é só um texto, tá, galera? i.isInfinity, e aqui também vai retornar true para nós aí, porque ele está pegando o valor double positivo infinito. Então, se a gente rodar, ele também mostra que esse objeto i está recebendo um valor positivo infinito. E faltou comentário para o double aqui também. Os valores do double são diferentes, porque o double ele armazena muito mais valor do que o float. Então, vou pegar aqui o comentário que eu deixei no bloco de notas, vou dar um Ctrl C, e eu vou colar também como comentário no NetBeans para ficar de curiosidade para vocês. Então, olha o tamanho dos valores. Esse aqui é um valor bem menor do que esse aqui do double, por exemplo. Então, são valores bem mais extensos. Qualquer número além desse baita número aqui, no tipo double, ele é considerado como um tipo infinito. E abaixo desse valor aqui de escala bem grande também, eles são considerados infinitos, só que negativos. A gente pode também testar isso, tá, galera? Negativo. Então, eu posso criar um double aqui, J, e vou passar para dentro dele um infinito, só que negativo. Então, eu vou passar aqui double ponto negative infinite, ou seja, eu estou passando um número infinito, só que negativo, que vai pegar abaixo desse valor aqui, ó. E aí nós vamos mostrar na tela e vou testar o double.isInfinity para o objeto
J. E aí eu vou estar fazendo a verificação se de fato é infinito. É infinito, tá, gente? Aqui vai ser infinito. Então, se a gente salvar e rodar, ele vai mostrar também que o double.isInfinity para o J é verdadeiro, porque a gente está pegando o infinito negativo. Galera, agora eu vou mostrar para vocês o último exemplo de um método da classe WrapperDouble. Eu vou mostrar para vocês que o compareTo que a gente fez para o float, ele também funciona para o double. Então eu vou copiar todo esse código aqui do float, do compareTo. Vou colar aqui debaixo do teste do infinito. Só que eu vou mudar o tipo de objeto para double e vou colocar nomes diferentes aqui, pessoal. Por exemplo, double O, não preciso do F aqui nesse caso. O double N, que eu também não preciso do F, porque o double não exige esse F aí, só no float, para poder diferenciar do double. E aí, galera, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou comparar o O com o N, certo? Usando compareTo aqui para a classe WrapperDouble. Nesse caso, galera, ele vai retornar 1. Por quê? Porque o 14.3 double O ele é maior do que o 14.2 do double N. Então, ele vai retornar para a gente o valor 1. Então, a gente vai executar esse programa e ele mostra aqui para nós 1. Se a gente igualasse, ele mostra o 0. Se a gente colocar aqui o 14, ele vai retornar o 0. Aí, se a gente colocasse um valor negativo, negativo não, o valor double menor do que o valor double n, por exemplo, 14.1, e se a gente rodasse esse exemplo, ele vai retornar para nós o valor menos 1, ok? Então, são esses métodos que eu gostaria de mostrar para vocês na nossa aula de hoje e aguardo vocês até a nossa próxima aula, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.